Oi, gente, eu sou Valéria Alves e esse é o 7º episódio da primeira temporada do nosso podcast É Óbvio. Porque é óbvio que a vida é boa, é óbvio que a gente quer ser feliz e é óbvio que hoje a gente vai aproveitar ao máximo essa oportunidade de conversar com a psicóloga Vivian Zicker sobre suicídio. Bora lá? Está começando o É Óbvio com Valéria Alves. Temas difíceis exigem, além de educar, cuidar. É por isso que eu fiz questão de continuar falando sobre suicídio, dessa vez com a psicóloga Vivian Zicker, que é uma especialista no assunto e vem ajudando familiares de enlutados por suicídio em Belo Horizonte e agora traz a sua expertise para Governador Valadares. Vivian Zicker é membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenções de Suicídio, representante no Brasil da Associação de Suicidologia da América Latina e Caribe, psicóloga do Programa de Saúde Mental da Associação Mineira do Ministério Público, moderadora do Grupo de Apoio a Enlutados por Suicídio da UFMG, especialista em psicoterapia cognitiva também pela UFMG. Ela está em Governador Valadares para ministrar um curso na 5ª Jornada de Psiquiatria e aceitou ter essa conversa franca comigo sobre esse assunto. Apresento a vocês e agradeço por falar comigo a psicóloga Vivian Zicker. Parabéns por aceitar falar desse assunto tão difícil. Prazer é meu pelo convite. Vivian, quando alguém se suicida, qual que é o alcance que um ato como esse tem? A gente está falando, se for uma adolescente de pai e mãe, assim, daquela família mais próxima apenas? Geralmente a gente considerava só os que eram mais próximos, assim, a família, os amigos, né? Agora a gente já tem estudos que um suicídio pode alcançar até 100 pessoas, porque vai implicar em vários passos que isso vai acontecer. Vai chegar tanto o SAMU quanto os bombeiros, depois os médicos, depois o pessoal da polícia, toda a vizinhança, as pessoas que sabem, a internet hoje multiplica essa notícia. Então, hoje o impacto, né, é muito maior do que a gente imagina. E, assim, impacta tanto por quê? É porque ainda é um tabu muito grande? É por vários motivos, né? Primeiro que o primeiro impacto, geralmente, é de quem encontra o corpo, né? Então, assim, um familiar, uma pessoa, nesse caso a pessoa suicida em casa, alguém vai encontrar esse corpo. Então, isso já é um impacto, assim, gigantesco, né? A morte por suicídio, ela não é aceita pela nossa sociedade, né? A sociedade ela vai julgar tanto a vítima quanto os familiares. Então, socialmente, você pode morrer de tudo, por doenças, por acidentes e tudo. Mas o suicídio, ele não é considerado algo permitido, vamos dizer assim. Por mais que a gente já tenha evoluído, por mais que a gente já esteja conversando a respeito do tema como nós estamos aqui e como a gente vai fazer esse congresso e outros lugares, né? A gente teve muita abertura sobre esse assunto durante os últimos anos, ainda é considerado um tema tabu, com estigma, né? Que muitas vezes é colocado para debaixo do tapete, não é falado. A família, por causa disso, tem um pouco de vergonha de dizer que o filho, por exemplo, morreu por suicídio. Isso tem um impacto grande? O impacto é enorme. O luto por suicídio, ele é um luto muito difícil. Ele vai passar por sentimentos controversos que antecedem a dor da perda, da ausência, como qualquer outro tipo de morte. Então, assim, por exemplo, a pessoa morre de uma parada cardíaca, ou de um AVC, ou de um acidente, a família nunca vai sentir raiva dessa pessoa, né? Que é um sentimento muito forte com os enlutados por suicídio. Ou vergonha, né? Se alguém morre de qualquer tipo de doença ou de acidente, ninguém vai se envergonhar, né? Então, esses sentimentos, né? Como eu falei, de raiva, de vergonha, de sentimento de abandono, como eu disse, por que essa pessoa escolheu se matar e me abandonar, me deixar nessa situação, os porquês, os e sis,
Então, você vê que são sentimentos muito típicos do luto por suicídio que não ocorrem em outros tipos de luto. Né? Então, realmente, eu costumo dizer que o enlutado por suicídio ele vem carregado com um saco cheio de pedras. A maior das pedras é a culpa, né? Por que eu não percebi? Por que eu não ajudei quando ele falou? Por que eu não acreditei quando ele falou que ia se matar? Por que eu não levei ao médico? Por que eu não deixei que ele fosse ao médico, às vezes porque na nossa família não tem nenhum louco para ir no psiquiatra, ou na nossa família não tem ninguém louco para tomar remédio antidepressivo. E aí eu não sabia da gravidade, agora eu sei. Então, assim, é uma sucessão de porquês, de sis, que vão consumindo aquele enlutado, né? E se a gente não faz um trabalho para poder lidar com essas dificuldades, ele não vai conseguir chegar ao ponto de viver aquele luto em que a gente vive normalmente, né? Que seria realmente a ausência e a falta daquele ente querido. Isso não tem tratamento, né? Mas a família, a gente poderia dizer que é um luto diferente de todos os lutos, pelo fato de que às vezes ela não consegue viver todas as etapas? Ele é um luto bem diferente dos outros. Ele, como eu te falei, fica parecendo o seguinte, que isso foi contra a natureza. Não é uma aceitação, por exemplo, como assim, na tanatologia, que nos orienta, né, e nos faz aceitar a morte como algo inevitável, que será uma coisa de todos nós. Uma hora a gente vai morrer, a gente não sabe quando nem como, mas isso é inevitável, é a única certeza que nós temos. E o suicídio vem contra essa questão da natureza humana, que seria visto como uma fraqueza, às vezes, da pessoa, uma desistência da vida em relação, assim, né? Às vezes as pessoas falam assim, ou é covarde, ou ela é herói, né? E, na verdade, ela está ligado, né? O suicídio está ligado a um transtorno mental, que é uma doença. Então, inclusive, hoje a gente costuma dizer o seguinte, a pessoa morreu em decorrência do agravamento da sua doença mental, como poderia ter sido de um câncer, como poderia ter sido, né, de um diabetes, né, qualquer outro tipo de doença física. Qual que é o problema? As doenças físicas você pode provar. Até uma dor de dente, você pode tirar uma radiografia e provar para as pessoas que você tem uma cárie, que você está precisando fazer um canal. Então, todas as doenças, você pode fazer um exame de sangue, uma tomografia, uma radiografia e provar para as pessoas que você está doente. E isso causa, em relação às outras pessoas, né, uma consideração, um carinho, um cuidado. Em relação aos transtornos mentais, a gente não tem algo palpável, né, assim, o que prova que você está com depressão, assim, documental, né, assim, de algo que você possa mensurar. Como que você prova para alguém que você está deprimido, que você não está vagabundando, ou está com mimimi, ou está com frescura? Então, o transtorno mental, eu tenho pacientes que falam assim, eu preferia muito mais ter um câncer do que essa depressão, porque o câncer eu poderia provar. E o transtorno eu não posso provar, né? Então, o suicida, ele é incompreendido. Ele não é visto como alguém que também está doente, né? E que é isso que o matou. O suicídio, eu costumo dizer, sabe, ele não é uma opção da pessoa. Ele não é uma escolha da pessoa. Quando a gente tem escolhas, opções, flexibilidade para lidar com as adversidades da vida, se o plano A não deu certo, eu tenho plano B, plano C, plano D, isso significa que eu tenho saúde mental, né? Algo não deu certo na minha vida, então eu vou recorrer e ressignificar outros caminhos. E o suicida,
né, ou a pessoa que tem esse comportamento suicida é o contrário. Ele vai reduzindo as opções até chegar na única que sobrou, né, que na verdade já não é nem mais uma opção, é a única saída que ele encontra para poder lidar com aquela dor que ela fica intensificada, né? Então, como já, né, é muito batido essa frase, mas na verdade é real. O suicídio ele é ambivalente, ele não quer morrer, ele quer se livrar daquela dor. Então, se é possibilitado a ele o auxílio, né, às vezes medicamentoso, terapêutico, ou às vezes mesmo espiritual, né, ele pode sim lidar com aquele sofrimento e aí sim ampliar aquele leque de opções para que ele encontre outras saídas que não sejam a morte. Para eliminar aquela dor. Exatamente. Agora, Vivian, uma vez que isso acontece, ficam as famílias, né? E como é que elas devem ser vistas e tratadas? Qual que é o jeito certo? Na verdade, o que acontece? Como o suicídio ele é tabu, muitas famílias deixam assim, morreu, acabou, deixa por isso mesmo, vamos esquecer. Suicídios, por exemplo, em escolas também, ou instituições, ou, né, em empresas. Então, quando ocorre um suicídio, a gente tem a necessidade de fazer um trabalho chamado pós-venção, que é o trabalho quando já ocorreu um suicídio, né? Nós temos uma prevenção para poder evitar suicídios, mas depois o trabalho de pós-venção, que é esse que eu vou dar o curso de capacitação, que é exatamente para que a gente possa ter profissionais que consigam acolher essas famílias, né? Então, o trabalho de pós-venção, ele é um trabalho que, na verdade, ele é uma prevenção, porque a possibilidade de uma família ou de um suicídio provocar um contágio é grande em pessoas vulneráveis, né? Então, assim, se a pessoa já está vulnerável, aquele suicídio ele pode desencadear novos suicídios, principalmente na família, porque a pessoa entra num desespero muito grande, né? Ela acha que aquela dor não vai passar e, em muitos casos, ela tem que ser medicada mesmo e cuidada para que ela possa não cometer o suicídio, porque ela não acredita que ela vai conseguir viver apesar daquela tragédia, né? Então, a gente faz primeiro um cuidado individual, né, para cada um, de acordo com o impacto que aquilo gerou, né? Por exemplo, como eu falei antes, a pessoa que encontra o corpo, e às vezes num estado bastante, né, assim, impactado, né, essa pessoa, ela sofre um estresse pós-traumático que realmente, assim, a gente às vezes tem que sedá-la, né, porque ela fica tão em desespero que ela pode cometer, né? Então, a gente vai vendo o grau de sofrimento de cada um, atendendo individualmente e depois, né, passado aqueles momentos dos rituais, né, da fúnebres, aí a gente pode fazer um trabalho mais familiar e até em relação aos amigos, aos colegas de trabalho, aos colegas da escola, que é fundamental esse trabalho de pós-venção e que não é feito. Pois é pensando nisso, né, nesse cuidado depois, né, daquele ato que mexe com tanta gente, né, você falou aí, pode alcançar até 100 pessoas, não tinha a menor noção, é que vocês decidiram começar esses trabalhos, né, esses grupos de apoio a enlutados por suicídio, porque você coordena um trabalho assim na UFMG, não é isso? Esse trabalho, o GAES, é o Grupo de Apoio a Enlutados por Suicídio na UFMG. Ele é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele é coordenado pelo Dr. Humberto Correia. E ele me convidou para ser a moderadora do grupo, né, fazer o trabalho mesmo de pós-venção. E a gente criou esse grupo em 2017 e era um sonho antigo, porque não existia nenhum grupo de apoio a enlutados específico para a luta por suicídio.
Existiam alguns grupos, assim, no Brasil, que fazem reuniões, às vezes, mensais, online e tudo, mas, assim, um grupo que fosse semanal, que a gente tivesse condição de acompanhar de forma terapêutica o luto dos participantes, não existia. Então, a nossa proposta foi essa. Até porque, né, Valéria, assim, os próprios enlutados por suicídio, eles tinham, às vezes, procurado grupos de luto e eles se sentiam envergonhados de estarem participando num grupo onde as pessoas tinham perdido, né, por doenças, por acidente, tudo, e eles ficavam envergonhados de falar que eles tinham perdido por suicídio. Não tinham iguais, né? Eles se sentiam um peixe fora d'água, né? Então, a gente pensou o seguinte, vamos fazer um grupo onde eles se sintam acolhidos, não julgados, e que, apesar das histórias serem singulares, né, e diferentes em relação ao parentesco, o sentimento é comum a todos eles, né? Então, a gente criou esse grupo que já, né, vai fazer agora em junho quase 6 anos, e a gente tem tido um resultado assim, excelente nesse processo de luto, nessa, como eu falei, né, com esse saco de pedras, nesse trabalho em relação à culpa, porque não há culpado no suicídio. Existe o culpado quando existe um homicídio, né? Num homicídio, alguém matou. Mas no suicídio, ninguém suicidou alguém. Então, não há como ter culpa, porque não há culpados, né? Como houve uma doença, então as pessoas elas têm a falsa impressão de que elas poderiam ter feito isso, poderiam ter feito aquilo e poderiam ter evitado. Até em alguns casos, possivelmente, talvez, assim, se houvesse tido menos, talvez, preconceito para poder ir a um profissional de saúde, tudo, sim, talvez poderia ter salvado aquela pessoa. Mas é muito injusto com uma pessoa quando eu costumo comparar a um final de filme. Você está assistindo um filme em que você não sabe que no final o mocinho vai morrer. E aí, depois, quando você revê esse filme, já sabendo que o mocinho vai morrer, você começa a perceber coisas durante o filme que você não tinha percebido antes, né? Então, não é justo as pessoas começarem a voltar para trás em pequenos detalhes que elas não observaram para poder se utilizar disso para se culpar, né? Então, foi assim, um telefonema que a pessoa deu e a pessoa não atendeu porque não pôde, porque estava trabalhando, uma coisa normal, né? Ou uma briga que a pessoa teve e não teve tempo de fazer as pazes. Então, assim, os enlutados, eles vão vivendo, né, essas questões que são esses sentimentos que não aparecem nos outros lutos e isso vai crescendo. Você, com a sua experiência no grupo, Vivian, as famílias, né? Essa angústia, ela tem também a ver com a desinformação? Eu acho que essa é a principal causa, não é? Porque como eles chegam lá completamente aturdidos, assim, sem saber o que aconteceu, falando assim, mas ele não tinha nada. Ontem ele estava bem, estava aqui brincando, conversando com a gente e de manhã amanhece enforcado ou com um tiro e tudo. E assim, as pessoas ficam sem entender o que aconteceu, né? E aí, nós fazemos um trabalho também no grupo de psicoeducação, que é também o esclarecimento desses enlutados a respeito dos transtornos mentais. Então, também a gente faz um trabalho que isso tudo vai ser ensinado nesse grupo, nesse curso, né, que nós vamos proporcionar aqui, que chama autópsia psicológica. Assim como tem a autópsia de corpo, né, em que os profissionais vão ali saber de algumas informações que o corpo vai fornecer, né, a respeito daquele tipo de morte, nós também temos a autópsia psicológica, que seria reviver esses últimos
meses, né, ou anos daquela pessoa, e mostrar para a família como que foi esse adoecimento. Não para despertar mais culpa, para elas ficarem assim, nossa, então como é que eu não vi isso ou aquilo? Mas pelo contrário, colocar a família no sentido de que ela perceba que aquele ente querido, ele morreu porque ele estava doente. Ele estava tão doente como qualquer pessoa que morreu de qualquer outro tipo de doença física, não é? Quando a família consegue compreender isso, ela fica aliviada, porque ela se sente igual a qualquer outro, né? Porque o luto por suicídio, ele te deixa num local de isolamento, não é? Exatamente por esses sentimentos, e a pessoa, ou ela se isola, né? Ou então ela fica também, às vezes, à mercê de pessoas com uma curiosidade mórbida, né? Ou pessoas ignorantes assim a respeito do suicídio, que vão dizer para ela coisas muito dolorosas. A gente até comenta assim, os enlutados, eles têm tantas coisas para contar que de absurdos que eles ouviram no próprio enterro, no próprio velório, ou depois, assim, tipo assim, né? Eles estão ali enterrando o filho e as pessoas falam assim, mas você não percebeu nada? Como que você não viu nada? Ele estava com dívida? O que aconteceu? Então, assim, é uma cobrança enorme, né? Mas como é que ele fez isso com vocês, não é? Então, assim... Como é que teve coragem, né? Como é que pôde ele fazer isso com uma mãe, por exemplo, abandonar os filhos? Que mulher ruim, né? Ou às vezes... Covarde, ou às vezes ela se mata e leva os filhos. E a gente pensa assim, fica com raiva dela, assim, por que ela não foi sozinha? Ela levou os filhos, e às vezes a gente não entende uma coisa que chama suicídio amoroso. Ela, na verdade, naquela doença, ela acredita que ela vai para um lugar onde ela não vai ter mais sofrimento, e ela leva os filhos de uma forma amorosa, não é? Então, assim, é difícil compreensão. Então, o enlutado, ele se pergunta assim, mas por que ele fez isso comigo? Pois os pais também ficam procurando esse motivo? Todos ficam procurando, né? Primeiro eles procuram um bilhete. Pois é, um bilhete, uma carta, né? Mas uma procura em todos os lugares. Eles sentem a falta desse bilhete que dê uma explicação, né, para esse tipo de morte. E, na verdade, mesmo que se encontre um bilhete, né, aquele bilhete foi escrito em um momento em que a pessoa ela não estava bem, né? Então, muita coisa ela pode ser escrita ali de uma forma acusatória, não é? Então, eu até brinco assim, né, com os enlutados, falei, olha, cuidado, porque vocês ficam procurando muito bilhete, aí vão encontrar um bilhete assim, você foi o culpado da minha morte, né? Como tem vários bilhetes acusatórios, né? Pessoas que são às vezes abandonadas por um amor, né? Uma pessoa que deixa, ou por o pai que não fez alguma coisa em relação ao filho, e que as pessoas costumam sentir culpadas, porque eu abandonei essa pessoa e ela se matou por causa disso e tudo. Então, a gente, através do esclarecimento, né, de que alguns gatilhos, eles são a última gota, né, de um copo que já estava transbordando e não a causa do suicídio, isso faz com que as famílias possam viver o luto de uma forma mais igual às outras pessoas, né? Então, a informação é fundamental. Pois é, você vem a Valadares para dar um curso de qualificação para profissionais de saúde, né? Especialmente que para lidar com os enlutados por suicídio. Na ponta, essa qualificação, ela é importante? Ela é essencial, principalmente porque o suicídio, ele é um tema de extrema importância. Ele não aconteceu ontem, né, Maria? Ele acontece, a gente tem relatos desde a Bíblia. Então, o suicídio, ele sempre aconteceu.
E o que acontece? Eu tenho mais de 30 anos de formada. Eu nunca vi nada sobre suicídio na minha faculdade, né? Então, médicos, psicólogos, enfermeiros, né, pessoas que lidam com a saúde mental, não têm, durante a graduação, nenhuma capacitação para lidar com o suicídio. Nós não temos uma matéria de suicidologia. Então, você forma excelentes médicos, excelentes psicólogos, em várias outras áreas, mas na hora que chega nessa questão do suicídio, as pessoas não sabem o que fazer, né? Então, assim, eu tenho uma mistura de sentimentos quando eu vou dar essa capacitação. Primeiro, eu me sinto feliz pelo convite e pelo interesse das pessoas por escutarem essa, né, possibilidade de você se capacitar para lidar com pessoas com ideação suicida, com pessoas que tentaram suicídio e com enlutados por suicídio. Mas, ao mesmo tempo, me entristece saber que as faculdades continuam não dando importância para isso, não é? E, na verdade, nem é só profissionais da área de saúde mental. Eu acho que o pessoal dos bombeiros, da polícia, do SAMU, os militares, os policiais, até os arquitetos, os engenheiros, porque é uma coisa muito importante, né, é que o método, se ele estiver muito próximo, né, por exemplo, os militares se matam mais porque tem uma arma ao lado, né? Os médicos se matam mais injetando substâncias porque eles sabem o que fazem. Então, quando a gente tem um método muito próximo, a gente utiliza esse método mais próximo, né? Então, o que acontece? Por exemplo, em Belo Horizonte nós temos um hospital que chama Life Center. Lá, as janelas, elas não abrem. Então, digamos que a pessoa, num momento de muita angústia, ela tenha um impulso e ela resolva pular da janela. Então, na hora que ela vai abrir a janela, ela não consegue. Então, naquele tempo ali, ela pode baixar aquela impulsividade, né? E fazer um momento de reflexão. Então, é muito interessante que a gente também pense nas obras públicas. Por exemplo, os bombeiros, eles não vão lá verificar se está tudo correto em relação à questão de incêndios, antes de autorizar que uma obra seja, né, ativada, né? Assim, a nossa luta também é que haja essa possibilidade através dos arquitetos, dos engenheiros, para que eles possam construir, por exemplo, pontes, muita gente se mata no metrô, então, assim, edifícios que são, às vezes, lugares onde você sabe que tem muito suicídio e ninguém faz nada, né? A gente tem lá em Nova Lima aquela ponte da Mutuca, o viaduto da Mutuca, onde ocorreram milhares de suicídios ali. E até pouco tempo atrás, ninguém pôs uma barreira. Então agora, tem uns 2 anos mais ou menos, resolveram colocar uma grade, uma coisa simples. Aí as pessoas falam assim, mas a pessoa pode suicidar em outro lugar? Pode. Mas na hora que ela chega ali, naquele local, já decidida, né, e ela encontra uma barreira maior, ela não vai conseguir fazer aquilo na hora. Então, talvez aquele momento de impulso possa, né, diminuir, quer dizer, vai diminuir porque tem um ali. Então, na verdade, o suicídio, além de ser um problema de saúde pública, é um problema de toda a sociedade, de todas as profissões. Não dá para negligenciar mais, né? Não dá. Eu acho que, assim, o curso sobre suicidologia, ele é aberto a qualquer pessoa, de qualquer profissão. Por exemplo, você pensa assim, eu faço informática, por que eu vou assistir um curso de suicídio? Por quê? Porque hoje nós temos o cyberbullying, né, que é o bullying através, né, da tecnologia, que isso também é um fator de risco para os adolescentes. Então, as pessoas que mexem com tecnologia, eles têm que estar informados sobre o poder da tecnologia em relação a dimensão que o suicídio pode tomar, né? Então, assim, se você pegar todas as profissões, a gente pode encontrar alguma coisa que essa profissão ela pode ajudar em relação a isso, sabe? Então, assim,
É um problema de todo mundo. E, Vivian, a gente vai iniciar em Governador Valadares um desses grupos, né, de apoio a enlutados por suicídio. E por iniciativa da jornada de psiquiatria. O enlutado, só dele aceitar participar, né, significa que ele está pedindo mesmo socorro? Eu acho que começa sempre admitindo, né, que você está fragilizado, que está difícil, que a dor está muito grande e que alguém pode te ajudar. Grupos de apoio, em geral, são muito eficientes, né? Assim, grupos de alcoólatras anônimos, né? Grupos de compulsivos. Então, assim, a gente vê que um grupo de apoio, ele é uma ferramenta muito eficiente. E o grupo de apoio de enlutados por suicídio também. Ele não é a única ferramenta. Eu acho que a gente também tem que cuidar, né, da terapia, da medicação se necessário e tudo. Mas o grupo, ele é muito eficiente nesse aspecto. Agora, as pessoas que coordenam esse grupo, elas têm que estar muito capacitadas. Não pode ser só psicólogo, porque tem que ser o psicólogo que saiba lidar com esse manejo, né? Então, essa que é a proposta, né, que o Dr. Pedro me convidou para que a gente possa também capacitar, né, as pessoas que vão comandar esse grupo, para que a gente possa fazer os protocolos de forma mais adequada. Vivi, a gente está chegando no finalzinho dessa conversa e eu queria te fazer uma pergunta para encerrar, porque a gente falou aqui, né, que esse é um luto diferente, né? Não tem uma causa, né? Como você disse, não tem um culpado, né? Afinal de contas, ninguém suicida o outro, como você colocou. E às vezes, quando a gente vai, por exemplo, até comentava isso aqui com o doutor Humberto, quando a gente vai, por exemplo, num velório, quando ele há, que às vezes nem há, né? Quando ocorre de alguém que suicidou, a gente às vezes não sabe nem como se expressar, o que dizer, como dizer, né? Os tabus são tantos, os preconceitos, né? A falta de tato mesmo, às vezes, de empatia. E eu acho que a gente aproveitar esse espaço para dizer para as pessoas, para o cidadão em geral, quer dizer, como é que ele pode ajudar? Como é que ele deve agir com essas famílias? É um assunto delicado, né? Porque tanto as pessoas que estão de fora, quanto a família, às vezes nunca viveram essa situação. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você não sabe o que dizer, não diga nada, né? Dê um abraço, se coloque à disposição, pergunte ao enlutado o que ele gostaria, né, que você fizesse por ele, o que você pode fazer. E geralmente eu acho que tá junto, cuidando, porque a morte por suicídio, ela desorganiza, é um tsunami na vida da família. Então, às vezes, pequenos gestos de ajuda, por exemplo, fazer um almoço, né? Cuidar da casa, alguém se preocupar em pagar alguma conta, né? Porque as pessoas, elas ficam totalmente fora do ar. Então, quem está querendo ajudar pode, né, facilitar a vida das pessoas e às vezes até blindar essa família da curiosidade, porque vira assim uma coisa bastante, assim, fica meio um circo às vezes, né? A pessoa já é invadida às vezes em casa, né, pela polícia, pelos bombeiros e tudo, então ela já tem uma invasão de privacidade. A notícia do suicídio, ela voa, ainda mais agora, né, com o WhatsApp. Muitas vezes, a foto daquela pessoa morta chega para a família antes de alguém dar a notícia para ela. Imagina, você receber a foto do seu filho morto, às vezes, né, no meio da rua, e sem que, né, você tenha sabido da notícia. Então, aquele impacto, né? Então, o que a gente pode fazer é poder proporcionar a essa família, né, esse acolhimento. Mas eu acho que, assim, evite dizer coisas tipo, assim, né, aquela coisa, você não viu, o que foi, por que aconteceu,
por que não conseguiram evitar. Então, são coisas que são desnecessárias de dizer. E muito, principalmente também, não associar a última coisa que aconteceu na vida dessa pessoa ao suicídio. Então, às vezes a pessoa foi demitida, né? Então, a culpa é do patrão que demitiu. A pessoa foi abandonada, então a culpa foi da namorada, do namorado, né? Então, a escola deu uma suspensão. Aí o adolescente suicida, foi culpa da diretora que deu a suspensão. Então, assim, a gente... porque isso é até um perigo, porque as pessoas, elas elegem o culpado e aí até pode ser até o próprio profissional, o psicólogo, o psiquiatra que estava tratando. E aí é um linchamento, né? Vamos pensar assim. Então, é acolher, né? Sem julgamento. Fico muito feliz que Valadares vai poder contar com esse apoio a partir de agora. Quero agradecer a oportunidade desse bate-papo aqui, né, educativo, eu acho que principalmente, eu falei no começo, né, assuntos difíceis, eles exigem que a gente esteja educando o tempo inteiro, mas cuidando também. Quero agradecer e parabenizar por isso, pelo trabalho, porque acaba que se torna uma causa, né? As pessoas costumam dizer assim que eu sempre estou sorrindo, eu estou sempre falando do assunto. Elas dizem, mas como que você pode falar sobre um assunto desse? Desse jeito tão entusiasmado. Eu falei, porque eu não estou falando de suicídio, eu estou falando de prevenção. Então, eu estou falando de vida, eu não estou falando de morte, né? Então, quanto mais a gente de cuidado, né? De cuidado. E quanto mais isso for espalhado, mais vidas a gente vai salvar. E isso me enche de alegria, né? Então, eu agradeço a oportunidade, o convite e espero que as pessoas possam aproveitar, né, esse curso e também a minha experiência. Tenho certeza que sim. Obrigada, viu, Vivian? Terminamos mais um É Óbvio by Valéria Alves. Se você gostou e quer curtir o próximo episódio, você pode conferir em todas as plataformas de streaming de áudio. É só curtir no Spotify, seguir na Apple Podcast, no Amazon Music e se inscrever no Google Podcast. Se você gostou, se inscreve no podcast, diz ali que você gostou, dá um 5-star pra gente. Além disso, todos os episódios estão no meu canal do YouTube, Valéria Alves Jó. Você pode se inscrever e acionar o sininho para receber um aviso toda vez que tiver um episódio novo. Você também pode seguir minhas redes sociais, Valéria Alves Jor, para saber de todas as novidades e acompanhar a minha coluna semanal, É Óbvio, e saber o que vai pintar por aqui em cada novo episódio. O podcast É Óbvio é uma produção da Óbvio Comunicação Integrada, conta com o apoio do Jornal da Cidade, onde também assino a coluna todos os domingos. Coordenação geral, produção e direção, Valéria Alves. Edição geral, finalização e mixagem, Alexandre Venâncio. A gravação no estúdio é do Ednilson Basílio. Vinhetas e trilha, do Paulinho da Batuque Produções. Eu gravo o podcast É Óbvio nos estúdios da Rádio Mundo Melhor em Governador Valadares, mas o meu convidado pode estar em qualquer lugar. Me despeço de você, deixando um abraço apertado. Até o próximo episódio do É Óbvio, quentinho, toda quarta às 4h, porque é óbvio que já é sucesso. Conversamos de novo na próxima semana. Até lá. Você ouviu mais uma edição do É Óbvio by Valéria Alves, o podcast que fala um pouco de tudo que te interessa.